Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos para a gente trabalhar a respeito da tesouraria. Então, nós vamos ficar trabalhando, são 6 painéis que vocês têm, nós vamos trabalhar 4, sendo hoje à tarde, amanhã o dia todo e na quinta-feira pela manhã. Então, vocês vão ter que me aturar um monte aqui dentro, né? Já digo para vocês o seguinte, não sou voltado muito para a teoria. Então, nós vamos ver muito estudo de caso e uma boa turma para mim é quando o professor aprende junto com os alunos também. Então, eu quero que vocês fomentem as dificuldades de vocês. Eu gosto de trabalhar essa questão que vocês venham buscar uma solução. Não adianta ninguém, todo mundo aqui dizer, o meu setor é perfeito, é maravilhoso, eu não tenho problema nenhum. É mentira, né? Não adianta a gente se enganar, porque não é assim que funciona lá. Então, na troca de ideias que nós vamos ter aqui, logicamente a gente vai trabalhar conceito. Amanhã, na parte da manhã, tem uma teoria bem chata de retenções. Eu já inverti para... mudei da parte da tarde para de manhã, porque depois do almoço vocês comem uma comidinha meio pesada, daí o assunto não for de chamar a atenção de vocês, vai dar sono, né? Então, eu queria começar perguntando para vocês o que seria uma tesouraria perfeita na visão de vocês. Quando eu falo de Câmara, é mais tranquilo. Mas quando a gente fala de prefeitura, o que seria uma tesouraria perfeita para vocês? Provavelmente na cabeça de vocês está passando isso. Não existe. Existe sim. Só que o problema é o seguinte. O maior problema dessa situação é que vocês são a cadeia final de tudo o que acontece nos estágios da despesa. Que a gente vai ver aqui, receita, despesa e tal. Então, chega em vocês o final. Agora, o que depende desse final? De todas essas fases anteriores serem feitas corretamente. Quando chega atravessando tudo, pague isso aqui agora, porque precisa, porque o prefeito mandou, porque está esperando, não sei o quê, não sei o quê. Tudo o que deveria ser feito atrás disso foi atropelado. E nós já começamos com crimes de responsabilidade em cima disso. Lá na Lei 4.320, o que ela diz para nós? Que qualquer despesa só pode ser paga mediante empenho prévio. Como que chega uma nota fiscal para vocês, ou chega um documento para vocês qualquer, que não seja precedido do empenho da liquidação? Lilian, pague. A Lilian deveria fazer o seguinte, cadê o empenho? Cadê a liquidação? Não tenho isso? Eu não vou pagar. Quem de vocês faz isso? Aí, temos uma ruim dentro. Para a visão dos outros, né? Agora, lá na gestão, o gestor em si, ele deveria dar valor para essas pessoas que dizem ruim, porque é essas pessoas que vão cuidar dele lá na frente. Mas aprendeu com a dor, né? Eu sempre falo assim, as pessoas às vezes brincam comigo, João, é impossível essas ideologias doidas que você tem na cabeça. Eu falo assim, quer que eu te coloque dentro do carro e te leve numa prefeitura que funciona? A pessoa, não tem. Tem, e já levei ex-alunos, já levei pessoas em prefeituras para conhecer essa postura. Mas não adianta eu chegar e falar o seguinte, tem que mudar só na tesouraria. Tem que mudar todo um contexto, toda a estrutura nesse sentido. Tá? Então, para quem não me conhece, alguns aqui eu lembro da fisionomia, já tiveram aula comigo. Meu nome é João Henrique, eu atuo na área pública já há 20 anos. Aqui na Unipública, dia 22 de maio, agora eu inteiro 5 anos na Unipública, ministrando o curso. E sempre que eu ministro aqui é voltado para essa questão prática do dia a dia. Quando eu falei que eu atuei 20 anos, nesses 20 anos eu fui concursado, eu fui assessor, depois o Tribunal de Contas do Paraná veio com uma conversa de cortar a assessoria, eu perdi a assessoria. Então, eu trabalhei em várias áreas, né? Minha formação principal é contabilidade, mas o conhecimento da gestão eu conheço
desde lá, processo licitatório, até chegar no pagamento, que é a parte de vocês. Tá? Então, eu espero que nesta tarde e amanhã o dia todo e na quinta de manhã, eu consiga contribuir um pouquinho para vocês para a questão dessa situação de como gerir a tesouraria. Às vezes, no criar o material, eu já vi que tem aluno aqui com o programa na mão, né? E tem aluno que vai ticando, assim, se falou todos os assuntos. Não se preocupem que vai ser falado todos os assuntos, porém, não necessariamente nesta ordem que está aqui. Tá? Para a gente começar, esse módulo de hoje fala de técnicas e rotinas da tesouraria municipal. Então, o que é isso aqui? O que a gente traz nessa questão de técnicas de tesouraria? Mecanismos para facilitar a vida de vocês no andamento lá da execução da despesa e controle das contas bancárias. O que é isso aqui? É como se fosse um layoutzinho para vocês no checklist. Eu chego de manhã, o que eu tenho que fazer? No final da tarde, o que eu tenho que fazer? Não vou ficar no Facebook o dia inteiro, para no final do mês eu ficar com um monte de conciliação bancária, um monte de situação para fazer. Temos uma particularidade nesse curso, e que eu acredito que vai ser muito mais proveitoso que outros cursos que nós tivemos, que nós temos pessoas de 5 estados diferentes aqui. Então, como a minha base maior é Paraná, conheço um pouquinho de Santa Catarina, eu vou aprender bastante aqui com o pessoal que é dos outros estados também. Tá? Quando eu citar algumas palavras aqui, remetam para a ferramenta. Quem que é do outro estado, perdão? Santa Catarina. Então, quando eu falar, aqui você vai ter base que é o esfinge de vocês. Quando eu falar em SIM-AM do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, é a ferramenta que vocês utilizam para encaminhar os dados de vocês lá no estado de vocês. Então, aqui no Paraná é SIM-AM, Santa Catarina é esfinge, e assim por diante em outros estados. É um balizamento que eu tenho, mas o conteúdo em si é o mesmo teor para todos os tribunais de contas. Um com os rigores a mais, outros com alguns rigores a menos. Né? Os tribunais do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles têm uma fama de serem os tribunais que mais cobram no Brasil inteiro. Tá? Então, dependendo da situação, em determinados tribunais, é mais ameno essa questão. Para começar essa questão da tesouraria propriamente dita, qual que é a coisa principal que vocês têm que entender? Tira a tela, esquece a tela, veio na minha cabeça agora. O que é a principal situação que vocês têm que conhecer, como diz no interior, de cabo a rabo, a respeito da tesouraria municipal? Tem um item específico que vocês têm que conhecer o mecanismo dele, desde quando ele entra até quando ele zera no final de um determinado período. O que seria isso? Vocês trabalham todo dia com isso lá. Para cada conta bancária, vocês têm uma. Fonte de recurso. Então, o que ocorre? Eu tenho que entender o mecanismo da fonte de recurso e jamais tirar emprestado de uma fonte e jogar para outra. Tem algum secretário de finanças aqui ou não? Tem alguns secretários que têm justamente esse costume. Empreste lá do Fundeb, daí amanhã, quando entrar o dinheiro, nós devolvemos. Jamais façam isso. O mecanismo da fonte de recurso é saldo do exercício anterior, se houver, mais receita, menos a despesa, é igual ao saldo da fonte. Esse saldo da fonte tem que ser igual ao quê? O saldo da conta bancária. Então, numa estratégia de como que eu vou trabalhar toda manhã, para não chegar no final do mês, ficar fazendo conciliação bancária, que eu, nos dias de hoje, tenho a postura que se você não tem pagamento em cheque, você não pode ter conciliação bancária. Eu acredito que ninguém mais faz pagamento em cheque aqui, espero, pelo menos espero, que não exista. Não existe lógica de existir conciliação bancária. E quando está encaminhando as prestações de contas para o tribunal, geralmente,
aonde que esbarra e que atrasa o envio da remessa. Tem que fazer a conciliação bancária. Agora, se eu tenho uma postura de chegar de manhã a trabalhar, tirar o extrato da conta, lançar o que entrou de receita e ter um cronograma de pagamento, que não é aquela casa da mãe Joana, que chega às 5:30 da tarde, paga isso aqui agora, o banco já, o gerenciador está prestes a travar, você está lá fazendo pagamento o dia inteiro. Se você não tiver um cronograma de pagamento, não adianta de nada. Daí você vai ter que ter a conciliação bancária e ficar ticando extrato lá. Quando eu não tenho isso, que eu tenho, por exemplo, fornecedor paga-se, pegar município de médio porte, fornecedor paga-se toda quarta-feira. Não adianta ninguém trazer antes ou trazer depois, que não vai ser pago. O que foi liquidado até segunda-feira, 5 horas da tarde, vai para o cronograma de pagamento da quarta-feira. Agora, se eu não tenho isso, e pago todo dia, toda hora, todo minuto, sem empenho, sem liquidação, sem nota fiscal, aí, meu filho, não dá. Faço auditorias e em várias auditorias que eu fiz, financeiras em tesouraria, eu encontrei vários disparates. Que o pagamento no banco era antes do pagamento na contabilidade, que era antes da liquidação e que era antes do empenho. Pior, pagamentos que ficaram em conciliação bancária por 6 a 8 meses. Quando nós falamos em conciliação bancária, o que vocês entendem por conciliação bancária? Ninguém arrisca? Mais ou menos nessa linha. Seria o que eu fiz de lançamentos no meu sistema contábil e o banco não processou. Vice-versa, não. Era justamente isso que eu queria, que alguém questionasse essa questão. Quando nós falamos vice-versa, que você comentou aqui, lá na Lei 4.320, nós temos um item também que fala a respeito dessas questões, que toda despesa paga deve ter um empenho prévio. Todo lançamento deve ser amparado em lançamento contábil. Então, quando eu tenho essa máxima, o que a gente entende? Que aquilo que caiu no banco e que eu não contabilizei, é que eu deixei de fazer o meu serviço. Então, os sistemas que importam para o Tribunal de Contas, vou citar exemplo o do Paraná, tem 4 tipos de conciliação lá. Isso. E quais são os corretos? O que você lançou na contabilidade que o banco não processou. O que o banco processou e você lançou não contabilizado é porque você não fez correto. E aí que eu encontro 6, 8, 10, 12 meses. Tem gente que vai resolver isso só em dezembro. E vejam o tamanho, que não pega quando eu falo que as situações vêm anterior a vocês. São problemas que não atingem só a tesouraria. Você pagou sem empenho. Qual que é a comprovação que foi pago sem empenho? Você deixou em conciliação vários meses. Quando chega no final, tem alguém da área de contabilidade aqui? Ninguém? Quando chega no final do ano, vai um projeto de lei lá para a Câmara para criar a dotação orçamentária para esquentar aquele pagamento que você fez no mês de maio. E se um vereador embreta lá? Fica bom, né? Que horror. Que horror. Eu estou estudando, eu estou tentando entrar no mestrado na USP. E consegui um orientador que comprou a ideia de estudar portal de transparência. E eu peguei o estado do Paraná como base, 50 municípios do estado do Paraná, desde pequenininhos até grandes. Então, na sexta-feira, toda sexta-feira, eu não trabalho, eu estudo. E eu peguei e fiz um layout, desde processo licitatório até final de
processo de despesa, parte patrimonial, parte bancária, tal, tudo, para estudar os portais. Desses 50, tem 40 que tem isso que nós estamos falando aqui. Então, se eu colocar no universo de Paraná, de 399 municípios, 50 municípios são quanto por cento disso? Se eu projetar isso para dentro dos 399, eu vou estar com mais de 85% dos municípios que têm essas situações. O grande problema do serviço público que nós temos hoje é a situação o seguinte. Quando nós nos deparamos com um problema na frente, e principalmente que esse problema envolve dinheiro, ou seja, pagamento de despesa, eu tenho que fazer algumas perguntas antes de concretizar esse pagamento lá no gerenciador financeiro. Que tipo de perguntas são essas? Isso aqui está correto? Isso aqui não vai dar problema depois lá para frente? Se der problema, qual que é a solução para isso? O problema do serviço público é esse, que ninguém faz essas perguntas. Você quer resolver o problema naquele momento e jogar a responsabilidade para outra pessoa. Minha parte está feita. O resto, boa.